Olá, eu sou a Amanda. E eu sou a Camila e esse é o nosso podcast Onde Habita a Criatividade. E esse é o episódio 4 e a gente vai dar 10 dicas para você exercitar a sua criatividade. E a primeira delas é: saia da sua zona de conforto. Pode. E uma frase que nós vimos, né, do Albert Einstein é: a criatividade é a inteligência se divertindo. E remete muito, né, que quando a gente pensa às vezes em ser criativo, se torna algo muito opressor. Tipo, eu preciso ser criativo, não se torna algo livre, sabe? E a criatividade é diversão, é ser algo livre, não ser algo, tipo, rotina, sabe? Não é isso quando nós falamos de criatividade. Tanto que a gente sempre fala, saia da rotina. E aí entra nisso, né? Saia da sua zona de conforto. Começa a fazer coisas diferentes da que você tá acostumado a fazer, da que você tá confortável em fazer, sabe? Uhum. Se você tá confortável em comer a mesma coisa todos os dias, comece a comer coisas diferentes. Se você tá acostumado a tomar banho quieto, comece a tomar banho dançando, sei lá, sabe? Faz um show pro shampoo. Pro shampoo, volta, entendeu? Nessa essência. Fala sozinho, ora, Nossa, eu canta. falo tanto sozinho. Eu vou criando vários. Você nunca fala. Eu tô me identificando. Eu falo muito sozinho. Tem vários personagens dentro de mim. Tem aquele personagem que se acha muito. Ai, eu sou muito linda hoje. Aí tem aqueles que falam: nossa, para, você tá ridículo. Você tem o seu personagem youtuber? Eu tenho um youtuber. Eu gravo vídeos. Senão não tem graça. Na minha mente eu tenho 50 mil E seguidores. eu sou muito famosa. Eu sou muito famosa. Cara, para com isso. Cara, se tô saindo da minha zona de conforto, né? Sim. Eu já falo: gente, olha isso aqui que eu comprei, recebidinhos. Recebi no banho, né? Ou eu compro um negócio: gente, olha esse livro aqui, é muito bom. Eu E aí já dá indico dica do super. livro. Já dá dica do livro. Quer E dizer, tipo, tô falando sozinha, entendeu? sozinha. Essa zona, é sair dessa zona de conforto, né? A zona de conforto é entrar no banho, lavar o cabelo, sei lá, e sair, pronto, e acabou. Sim. E também fazer coisas que você não. Por exemplo, que você tem vontade de fazer, mas você não faz porque você não quer sair dessa zona de conforto, sabe? Você tá com medo de. Você tem medo de fazer as coisas, né? Dá Que você pra tem dar um vontade. exemplo, né, de amizade. Tipo, você tá tão acostumado em um grupo de amigos, mas você sente que tá te fazendo mal, tá te prendendo a desenvolver, a cumprir coisas, sabe? A criar também. E aí, mas você tá tão acostumado, aquele é meu grupo de amigos, aqueles são meus amigos que eu converso todo dia, então, sei lá, tá tudo bem. Mas não, sabe? Você tem que sair da sua zona de conforto. Não é, tipo, acabar a amizade, sabe? Sim. Mas é rever. Verdade, faz todo sentido. E às vezes você quer estar no meio de um grupo só porque é um grupo popular. É um grupo popular. Só que não é o seu grupo, sabe? Você tem que se encontrar. Você tem que se encontrar e sair da sua zona de conforto, né? Nossa, eu tô muito confortável nesse grupo. Eu vou conversar com outras pessoas, com outras ideias. Com outras ideias, com a experiência que essa pessoa tem. E a gente aprende muito uns com os outros. E acho que isso também entra na parte de sair da zona de conforto, de você fazer novas amizades e conhecer a vida de outras pessoas, que vai muito acrescentar na sua criatividade. Sim, sair da sua zona de conforto, aquilo que a gente tava falando, né? Que às vezes a gente pega algo pra fazer e fica o dia inteiro só fazendo aquilo. A gente não dá pausa, sabe? Exatamente. Tipo que você falou do seu computador, né, que deu problema. Deixa eu contar, gente. Foi assim. Quando eu estudo, né, na faculdade, teve um dia, né, especificamente, que deu problema no meu computador. E aí, em vez de eu ficar estressada e brava porque eu tava fazendo trabalho da faculdade, em vez de eu ficar revoltada porque o meu computador não tava funcionando, eu parei, né, esperei o tempo dele, né, claro, reino, né, príncipe, parece meu computador, no tempo dele que ele funciona. E aí, em vez de eu ficar estressada, eu parei e fui pintar, sabe? E fui fazer outra coisa. E isso também é da gente sair da zona de conforto. Nossa, eu tô estressado com isso. Nossa, vai fazer outra coisa, sabe? E aí, foi tão de boa depois que eu consegui arrumar o computador e eu consegui fazer meu trabalho e depois tirei uma nota muito boa. E sem se estressar, sabe? E isso é um passo pra você sair da sua zona de conforto. Sim, porque a zona de conforto seria se estressar, ficar nervosa, né? Ficar estressada. Mas não, você saiu disso, você foi fazer algo diferente. E acho que também no estudo, sabe? Às vezes a gente tá ali horas E não produz nada. Não produz nada. Você fica forçando sua cabeça. Mas... E aí o segundo, né, tópico
Pode ir pra esse? Pode. Observe o mundo ao seu redor, que a gente falou no episódio 2 da fonte. E só, né, pra reforçar, né, a gente precisa começar a ver o mundo por um ângulo diferente. Mudar o ponto de vista. Imagina uma câmera tá gravando um determinado cenário, determinadas pessoas, aí agora ela vai mudar o foco dela. Aí ela troca o ângulo da câmera. E é assim que tem que ser, sabe? Às vezes a gente tá tão focado nas nossas próprias vidas, na nossa própria mente, que a gente esquece de observar tudo ao nosso redor. A gente falou disso. A gente esquece de olhar as pessoas dentro da nossa casa, perguntar se tá tudo bem pra um amigo. A gente esquece de sair lá fora, respirar um pouco do ar, olhar pro céu, agradecer. A gente esquece de brincar até com os nossos animais de estimação, sabe? Dar atenção pra eles. A gente esquece de coisas mínimas, sabe? Então a gente precisa observar o mundo, a gente precisa observar pequenas coisas quando a gente sai, por exemplo, olhar um vendedor vendendo fazendo pipoca, sabe? Um pipoqueiro. Observar como que ele faz, sabe? Como ele é criativo em fazer aquilo. Ou... Enfim, tem tantas oportunidades. A gente deu o exemplo do trem, né? No episódio anterior. E é basicamente isso, sabe? A gente começar a observar o mundo com outro olhar. Eu achei muito legal isso que você falou, que eu comecei a lembrar de um fotógrafo, sabe? Você falou da câmera. E um fotógrafo, ele tem que muito olhar o mundo de uma forma diferente. Ele vê os detalhes, né? Ele vê os detalhes e, tipo, ele vê, por exemplo, a água ali, um lago. Não é somente a água. Não é somente a água, ele vai tirar uma foto de um ângulo totalmente diferente. E a pessoa vai olhar aquela foto e vai falar, uau, que foto incrível. Mas é porque ele olhou o mundo de uma forma diferente. E é assim que a gente tem que agir. A gente tem que ver as coisas não como elas são, sabe? Mas com outro olhar para as coisas, sabe? Que nenhum fotógrafo olharia para uma paisagem. Ele ia tirar diversas outras fotos. Já vi fotos de gente, tipo, tava pegando a lua, assim. Tava olhando o mundo de uma forma totalmente diferente, sabe? Totalmente. E diversas outras fotos super criativas. Né? Eu já vi uma que é o Cristo Redentor tava segurando o sol, não era? Sim. Muito demais, cara. Muito legal. O fotógrafo que Imagina, pensou nisso, gente. que criatividade. Que criatividade de imaginar, cara, o sol, uma parte do ano, ele vai estar ali nas mãos do Cristo Redentor. E aí ele pensou nisso, estudou, né? Que é o que você falou no começo, da gente relacionar a nossa inteligência com a criatividade. E aí ele estudou pra ver quanto que o sol estaria na mão, né, do Cristo Redentor pra poder tirar aquela foto. Então ele enxergou o mundo de uma forma totalmente diferente. Ou em um casamento, que ele vai tirar uma foto, ou, sei lá, um aniversário. Depois as pessoas que contrataram vão ver as fotos e, aconteceu isso, teve esse momento, sabe? E aí aquilo não se torna só uma foto, se torna uma memória, um momento inesquecível, mas que na hora o fotógrafo teve que ver de um ângulo diferente, sabe? E é muito legal isso. É porque também se você for parar pra pensar, um fotógrafo tem muita responsabilidade, porque as fotos, elas são muito mais do que fotos. Ela, que nem a Camila falou, é uma memória que tá ali. Você vai olhar aquela foto e você vai lembrar de tudo o que você viveu. Então são memórias, sabe? É algo que é muito importante pra uma pessoa. Então o fotógrafo tem que pensar nisso. Ele tem que olhar o que ninguém mais viu ali naquele casamento, pra que quando as pessoas olhassem e falassem, caraca, olha só o que eu vivi no meu casamento, no dia do meu casamento, ou em diversos outros momentos, né? E isso é muito legal, da gente observar o mundo de uma outra perspectiva. Sim. Ai, que demais. O próximo tópico é esqueça o resultado final. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente só foca no final, sabe, dela pronta. A gente só foca nessa parte e a gente esquece do processo, sabe? A gente esquece de desfrutar do processo de um projeto ou de algo que você tá construindo, sabe? E voltando, né, que a gente tava falando de um fotógrafo, imagina o quanto é gostoso você tirar foto. Imagina se você pensasse só no resultado final daquela foto. Sim. Você ia perder todo o processo que você tem de ajustar a câmera pro melhor momento da luz, você já pode assim. ficar pensando na edição. Sim, não. Não, você tem que desfrutar do processo de ajustar a sua câmera pro ambiente, pra luz. Posicionar. Sim, posicionar como que você vai pensar. Você esquece de todo esse processo. E não só nisso, né? Mas também na nossa arte, né? Se a gente fosse parar só no resultado final, a gente ia estar insatisfeito sempre. A gente ia sair depois que terminasse, a gente ia estar frustrado. Então, como na cozinha, né? Uma pessoa vai fazer um bolo, por exemplo. Se ficar pensando em como vai ficar no final, né? Não vai dar certo. Você vai se frustrar se não der certo. Você vai fazer o processo se tornar cansativo, sabe? Demorado também. Não, você tem que aproveitar o processo. E
né, eu até pensei, né, que você planta no processo e você colhe nos resultados. O que você plantar no processo, né, se você tá plantando coisas boas, se você tá fazendo com calma, se você tá aproveitando, desfrutando do momento, vai colher isso no resultado, vai colher coisas boas no resultado. Tem um desenho também que você me contou, eu achei muito demais esse processo. Sim, teve um momento, né, que eu tava com uma tela aqui em casa e eu queria pintar nela, fazia tempo, só que eu não conseguia saber o que eu ia colocar nela. E aí eu decidi, né, que ia ser um coração, meio estilo vidro, assim, meio fragmentado, sabe? E aí eu ainda não tinha decidido como eu queria. Primeiro eu pensei que eu ia botar umas flores, ia ser várias flores, eu queria algo bem colorido. E aí, beleza, eu comecei a pintar, fiz o desenho, o rascunho, o esboço, o sketch, né? Nossa, falei vários tipos de nome. Tudo bem. E aí eu pensei com as flores. Mas na hora que eu passei pra tela, eu não achei que ficou legal. Aí eu falei, não vai ser assim. E aí eu comecei a pintar por cima do esboço diferente, sabe? E isso em um dia. Comecei em uma sexta... Comecei em uma quarta-feira. Aí eu fiz o esboço. Aí eu comecei a pintar em uma sexta-feira, durante uma live. Da igreja até. Aí eu comecei a pintar. E começou a sair algo totalmente diferente, porque eu resolvi colocar um preto. E eu resolvi fazer como se fosse em vidro, sendo quebrado, sabe? E estilhaçado mesmo. E como se fosse, ao mesmo tempo, uma joia. Uma pedra, assim. Uma joia. E aí... Beleza, só que eu tinha pensado nas cores, determinadas cores, eu pensei. E aí, enquanto eu tava fazendo, eu comecei a colocar detalhes. Isso já no sábado, eu já tinha dado uma pausa. Eu já falei assim, eu acho que aqui já tá bom por hoje, sabe? Eu dei um tempo, eu entendi que eu só podia até aquele momento, sabe? Aí no sábado eu voltei a pintar. Aí eu comecei a colocar os detalhes no desenho. E aí começou a ficar totalmente diferente do que tava na minha cabeça. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Tem um momento do nosso processo de criação que a gente pensa, não vai dar certo. Tá ficando péssimo. E aí, beleza, eu continuei. Aí eu parei, né? Quando você pensa, tá péssimo, você tem que dar uma pausinha. É verdade. Você voltar, entendeu? Aí no domingo eu peguei de novo pra pintar. E aí com a ideia totalmente diferente, sabe? Eu peguei o que eu achava que podia ser, que tava errado e comecei a transformar aquilo e comecei a colocar detalhe e comecei a colocar outras cores, né? Que dá até pra ver nele. E comecei a adicionar e foi saindo outra coisa. Já tinha saído totalmente da ideia inicial que eu tinha. Mas na segunda-feira eu finalizei, tava assistindo Malévola até. E, nossa, abriu muito minha mente, porque Malévola é meio escuro, assim, preto. Então, do nada eu taquei um preto, uma cor mais escura, assim, foi ficando um negócio mais abstrato. Aí, foi isso. Quando eu finalizei, eu olhei pra ele e me deu muita vontade de chorar. Eu sentia Deus falando grandemente comigo que a nossa vida é assim, sabe? Nós passamos por processos e a gente não tem que querer pular o processo, sabe? Imagina se quando eu tava pensando que ia ser florido, eu já pulasse do nada pra parte final. Eu não ia ter desfrutado de nada, eu não ia ter aprendido nada com aquilo. Eu não ia ter adquirido nenhuma experiência, nenhum conhecimento, porque eu já ia ter ido direto pro final. Mas não, sabe? Eu aprendi muito que a gente precisa passar por esses processos pra sair algo que a gente... sei lá... Sair da zona de conforto também. que saia da nossa zona de conforto e que também mude a nossa forma de pensar. Também mude a nossa forma de agir, sabe? E você vê que as dicas, elas se complementam, né? Uma complementa a outra. Uma complementa a outra dica. Se você sair da sua zona de conforto, eu sair da minha zona de conforto de querer algo perfeito pra começar a... né? Ser mais livre, né? Ser mais livre. É verdade. Entrando nesse ponto de liberdade, eu fui muito livre. Normalmente, quando a gente vai pintar, né? A gente sempre fala. A gente cria um negócio e a gente só segue aquilo, a gente segue aquilo à risca. É difícil a gente ser livre. Tanto que teve um trabalho na faculdade de textura. E aí, fazia muito tempo que eu não criava assim, sabe? Quando você é criança, você pega a tinta e esfrega no papel. Sim. Tá até ali, depois eu vou te mostrar. E aí eu comecei a fazer isso e foi a coisa mais divertida. Era só um e eu fiz 5, 6, sei lá. Porque foi tão legal estar livre pra criar, sabe? As cores e desenvolver. E às vezes a gente tem que parar de seguir tudo à risca, tudo certinho e começar a desfrutar do processo de verdade. Ai, que lindo. Ai, que muito lindo. Bom, eu não tenho nem nada pra acrescentar, né? Vamos pro próximo tópico. O próximo é
Busque referências. Encontre suas fontes de inspiração. Né? Acho que a parte mais importante da nossa vida é ter referências, né? No nosso processo criativo. A gente ter as nossas inspirações, sabe? É importante a gente ter inspirações na nossa vida. Bom, a gente já falou isso no primeiro episódio, mas a gente precisa encontrar em algum lugar, sabe, isso. E criar com base no que a gente gosta, né, do que a gente vê. O nosso estilo a gente vai se formando assim, através das nossas referências. Dos nossos repertórios. A gente vai pegando um pouquinho do que a gente gosta de um, que chama atenção no outro. E a gente vai criando, né, essa inspiração pra criar, né? Não existem pessoas que não são criativas e com pouco repertório. Sim, com pouco repertório. Sim. Não entendi. É tipo assim, não existem pessoas que não são criativas. E sim, pessoas que têm pouco repertório. Faz todo sentido. Nessa parte de buscar referências e de encontrar fontes de inspiração, diante, né, de tudo que a gente já falou antes, mas também entra naquilo da gente treinar o nosso cérebro a isso, sabe? Não é do dia pra noite que a gente vai encontrar referências em uma capa de livro, por exemplo, ou, sei lá, em um espelho. Não, sabe? Não é do dia pra noite. Então, é aos poucos que a gente vai criando esse repertório, né? É aos pouquinhos. É aos poucos que a gente vai treinando a nossa mente a isso. Isso mesmo. Vamos pro próximo, então. Vamos pro próximo. O 5, o quinto, né? Não tenha medo de errar. Eu acho que muitas vezes, eu falei um pouquinho isso no primeiro tópico, mas muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria por medo de errar, sabe? Por medo de falhar. Eu tive um trabalho muito gigante na faculdade e era muito grande. E eu falava, mano, não vou conseguir fazer esse trabalho. Só que eu tava com muito medo de errar, sabe? Tava com medo de fazer totalmente errado. E eu comecei a parar pra pensar e falar assim, não é assim. Se eu errar, tudo bem, mas pelo menos eu fiz, entende? Pelo menos eu enfrentei com coragem. Eu falei, eu vou fazer esse trabalho gigante. E mesmo se eu errar, tudo bem, né? Faz parte do nosso processo. E a gente aprende muito mais com os erros do que os nossos acertos, né? Porque a gente erra e a gente fala, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. E aí a gente começa a melhorar a partir dos nossos erros. Então, não tenha medo de errar, porque o erro ele é inevitável, ele vai acontecer durante a nossa caminhada. Mas a gente vai aprender com eles e vai ser pessoas melhores a partir dos nossos erros, sabe? E isso é importante na nossa vida. Errar faz parte do processo. Errar faz a gente aprender e faz a gente crescer. Sim. É nesse que entra de Pedro? Não sei qual que era. Acho que já foi. De Abraão a gente nem falou também. Não, nem falou. Mas deixa assim. Deixa assim. Tá muito bom. Bom, Quer? você quer acrescentar? Pode acrescentar. Eu acho que... Esqueci o nome. Eu acho que nessa questão de não ter medo de errar é muito difícil, né? Porque a gente se cobra muito. A gente se cobra pensando no que as pessoas vão pensar. Ou, sei lá... Em todo medo momento de ser rejeitado, né? de ser rejeitado. A gente se cobra, a gente tem medo, né? De ser julgado também. E aí a gente acaba não usufruindo novamente do processo, sabe? Porque a gente tá tão preso tendo tão medo de errar. E quando você falava, me fez lembrar daquela frase, feito é melhor do que perfeito. Eu sempre falei isso. Sim, às vezes é melhor a gente fazer, sabe? Da melhor forma do que criar a melhor coisa perfeita e nem aproveitar nada, sabe? Nem, sei lá, se sentir livre pra fazer. Porque você tá tão preso em não vou errar, não posso errar. E errar é humano, sabe? A gente tá propício a errar. E todo dia, quantas vezes a gente erra, sabe? Em pequenas coisas. Porque nós estamos no processo. Então, é isso, sabe? Nós erramos, nós vamos recomeçar e vamos fazer diferente, vamos aprender com o nosso erro. Até o nosso próprio podcast, né? Sim. Contar um segredinho pra vocês, gente. O primeiro episódio foi uma luta, peleja. A gente regravou ele 4 vezes. Foi 4 vezes. E se você pega o primeiro que a gente gravou pra esse que saiu, né? Que vocês acham que já ouviram? Eu acho. Gente! Foi horrível. É péssimo. O quanto a gente aprendeu com os erros. Verdade. E a gente vai construindo, né? Quantas coisas erradas a gente falou. A gente tava falando da parte de Moisés e eu falei pra Camila que era Rio Jordão. Pra ela. Que ele tinha Mar Vermelho. Ele, em vez de falar que ele tinha aberto o Mar Vermelho, eu falei, não, ele abriu o Rio Jordão.
E, gente, no final, a gente nem acabou nem falando disso mais, Nem sabe? falou. Foi pra algo totalmente diferente. Porque a gente foi construindo o repertório. E se a gente tivesse medo de errar, né, a gente ia desistir ali. Você não Falar estaria assim, ouvindo esse podcast agora. a gente teria desistido e falado, não, a gente não consegue. Né, se a gente... Mas mesmo se o nosso episódio foi e a gente errou, a gente vai entender e vai melhorar nos próximos, né? Sim, exatamente. E tipo, se você erra, olha pro erro, dá risada e fala, eu posso fazer melhor, entendeu? Se você acha que você vai me parar, Não vai não, vai queridinho. Não vai conseguir, Mori. não vai conseguir, meu amado. E aí você recomeça e joga na cara do seu erro. Eu falo assim, olha aqui, tá vendo? Eu consigo fazer, tá? Eu consigo fazer. Toma in your face. Toma in your face. E o próximo tópico é: registre as suas ideias. Desconectar é preciso. Essa parte é muito importante. Porque, às vezes, a gente tem várias ideias durante o dia. Muitas mesmo. Sim. Só que a gente esquece de anotar e elas acabam caindo no mar de esquecimento, sabe? A gente pensou numa ideia genial e você não anotou. Falou, aí anoto depois, eu lembro depois. E aí esqueceu, nunca mais vai lembrar. Nunca mais, filha querida. Acabou. Esquece. Não anotou naquele momento, esquece que essa ideia não vai voltar, entendeu? Sim. Mas se você anota, você pode consultar depois e falar, nossa, mano, olha a ideia que eu tive, vou poder... Não que seja no momento, né? Naquele momento mesmo que você vai colocar aquela ideia em prática. Mas mais pra frente, você pode colocar aquela ideia em prática. Sim. E isso é muito importante. E a partir do desconectar, é da gente ficar um pouco longe das redes sociais, sabe? Das nossas telas, né? Do nosso computador, da nossa TV. E ter um tempo pra gente, sabe? Tipo, refletir sobre tudo. Ler as ideias, né? Ler Pensar como as eu posso ideias. desenvolvê-las. É muito importante esse tempo de você se desconectar, sabe? Deixa uns minutinhos todos os dias, sabe? Nem que for só uns 10 minutinhos sem as redes sociais pra você parar e refletir ali sozinha, sabe? Com as suas ideias e depois... E anotar todas elas, claro, né, gente? Sim. Porque, assim, ideias nós vamos ter. Mas, por exemplo, de 100 ideias que a gente tem, 5 a gente pode colocar em prática, sabe? Mas, junto a essas 100, pode formar uma também, sabe? E... é isso, sabe? A gente precisa registrar também, porque tem perigo, né, de esquecer. E também porque senão o nosso cérebro vai superlotando, né? E pra gente ter mais outras ideias, porque a gente, por exemplo, tive uma ideia. Ela vai ficar tão presa na minha cabeça. Ai, preciso fazer. Que não vai ter abertura pra entrar novas ideias. Então, se você coloca no papel, você já tá seguro. Ah, tá ali. E isso aconteceu comigo, né? Tipo, eu tava fazendo um trabalho e aí eu tive uma ideia daquele desenho do coração. Sei. Das flores e Sei. tal. E aí eu desenhei na hora, escrevi uns negócios mal aleatórios pra não esquecer, sabe? E eu teria esquecido, é certeza que eu teria esquecido. E aí agora ele tá guardado, a minha ideia tá guardada. Em certo momento eu sei que eu preciso preciso criar ela, desenvolvê-la. Mas ela tá ali, guardada. Da hora. Muito Top. legal. Top zica. Top zica. Top zica. Vamos pro próximo tópico. E é o 7, né? Sétimo. 7. E ele é sobre hobbies, né? Cara, você pode achar que é uma ideia, um tópico muito simples sobre hobbies. Ou você pode até mesmo não ter nenhum hobby. Mas isso é muito importante pra nossa criatividade. O barulho. Isso é super importante pra nossa criatividade, sabe? Ter hobbies. E às vezes a gente acha que a gente precisa fazer só uma coisa, sabe? Por exemplo, eu desenho. Nossa, eu vou só desenhar, né? E aí a gente se limita muito. Nossa, eu só posso desenhar, não posso fazer mais outras coisas. Mas claro que não. Ter hobbies faz a nossa essencial. É essencial, sabe? Faz a nossa criatividade fluir muito mais, porque você tem uma visão ampla de todas as outras coisas, né? Por exemplo, eu achava, né, que eu gostava muito de desenhar. E eu gosto, né? Eu não gostava, eu ainda gosto, tá, gente? Eu gosto muito de desenhar e de pintar e de arte, mas eu também amo a música, sabe? Eu amo tocar, eu amo cantar. E antes, eu achava que eu tinha que escolher entre duas coisas que eu amo demais fazer. Isso pra mim era muito triste, porque eu falava assim, poxa, eu vou ter que deixar um que eu gosto tanto de fazer, porque eu tenho que focar só em um. Só que não é bem assim, sabe? Isso faz muito bem pra gente ter vários outros hobbies, né? Às vezes a gente acha também, né, que o chamado de Deus, a nossa vocação é uma coisa só. Só que às vezes Deus tem tantas coisas pra gente fazer que a gente se limita, né? Fala, não, eu tenho que focar só em um porque eu tenho que escolher, eu não posso ser mais de uma coisa. Só que não é bem assim, a gente pode ser várias coisas, sabe? Se você for ver a vida de Davi era muitas coisas. Davi era rei,
guerreava. E ainda Davi Poeta. tocava. Poeta. Davi era muitas coisas. Ele ainda tocava, sabe? E escreveu canções lindas, sabe? Sim. O livro de Salmos, né? Os que ele escreveu, né? Que ele não escreveu todos. Mas é muito lindo, sabe? Tudo que ele escrevia. Então, Davi, ele não se limitava. Ah, eu sou rei, sou só rei. Então, não vou ser mais nenhuma outra coisa. Mas não, né? A gente acha que a nossa vida é só ser uma coisa. Mas Sim. não, a gente pode ser vários outros tipos de coisa, né? Sim, e tipo, a questão de desenhar. Antes, desenhar pra mim era um hobby. Hoje em dia, desenhar é trabalhar pra mim. É trabalho já, sabe? Então, eu preciso ter outro hobby. Eu amo desenhar, mas ele já não é mais o meu hobby agora. Então, eu gosto muito de ler. Eu até falei pra Amanda que eu não sabia o que era o meu hobby. E, tipo, Deus foi me mostrando. Você escreve, você lê. Sabe, eu amo ler. Leitura pra mim é, tipo, um dos melhores momentos do meu dia, sabe? Ler Bíblia, ler livro, ler qualquer coisa. Escrever, e agora escrever, sabe? Eu tenho me reencontrado em escrever de novo. Escrever, sei lá, canção, escrever história, escrever como foi meu dia, escrever uma poesia. Escrever coisas mínimas, sabe? Pra mim mesmo. Pra eu apreciar aquele momento, pra eu colocar as minhas ideias num papel. Coisas mínimas, sabe? Isso é um hobby. É ser um momento prazeroso. É o que é ser um hobby, né? Ser um momento descontraído, um momento divertido. Um momento que... Enfim, que... Às vezes a gente acha que é meio inútil você ter um hobby. Sim. Não vai me acrescentar em nada, eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu não vou ter nada. Mas claro que não, isso vai te acrescentar muito, Vai te acrescentar muito. né? Exatamente. E acho que isso é esse tópico, né? É isso também. Eu gosto muito desse tópico. Gosto muito. O próximo, você quer falar? Fala. O oitavo, né? Comece a viver como se já fosse criativo, E aí é uma frase, né? Então, né? Como assim? No livro do C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples, tem uma parte que fala muito comigo, que é: muitas vezes a única forma de desenvolver realmente uma qualidade é começar a se comportar como se você já a tivesse. E é a mesma coisa com a criatividade. Se você quer ser uma pessoa criativa e você não se sente criativa, você tem que se comportar como uma pessoa criativa. Você tem que começar a colocar aquilo como verdade sobre a sua vida, sabe? Isso no geral, sabe? Isso em tudo. Se você não se acha bonita, você tem que começar a declarar que você é bonita. E Usar uma roupa diferente. Usar uma roupa diferente, se maquiar, não sei, sabe? Usar de estratégias pra se sentir Ah, bem. eu nunca fiz um delineado rosa. Vai lá e faz. Faz! E Meu, dane-se o que as outras pessoas vão pensar. talvez é a forma que você se sinta bonita, e é isso É. aí. Ou em qualquer outra coisa, sabe? Eu não sei tocar. Começa a declarar que você vai... Eu acho Ok. que nessa parte das roupas eu sempre tive muita vergonha, sabe? De me vestir com as coisas que eu gostava de vestir, porque eu ficava, o que as pessoas vão pensar do tênis que eu tô usando? O que as pessoas vão pensar da calça que eu tô usando? Cara, hoje em dia eu tô nem aí, sabe? Eu visto o que eu gosto e o que faz bem pra mim, sabe? E isso desperta muito a minha criatividade, porque eu comecei a mudar a minha perspectiva, sabe? Do que as outras pessoas estão pensando Sim. de mim. E se eu não me sentia bonita, né? Eu comecei a me sentir bonita com as roupas que eu gostava de fazer. Então, a gente tem que começar a ser quem a gente realmente é, né? E começar a declarar, né? Que a gente é criativo, que a gente é bonito, que nem a Camila tá falando, sabe? Sim, e tipo, não foi do dia pra noite, né? Você começou a se vestir da forma que você queria aos poucos, né? É. Tipo, você começou a colocar aquilo como verdade na sua vida. E é exatamente isso com a criatividade. Tem até um exemplo no livro, né, que diz que um dos importantes motivos das crianças brincarem, né, ter jogos infantis mesmo, é que às vezes elas fazem de conta que elas são adultas. Então, elas já estão, sabe, se comportando pra algo que elas vão viver. É, legal. Né? Então, tipo, elas fingem ir no mercado, TBB. ter bebê, elas fingem cuidar de neném, elas fingem ser um soldado, sabe? Ela começa a fortalecer o músculo dela, ela começa a amadurecer aquilo como verdade na vida dela. Então é isso, sabe? Aos pouquinhos, você vai fazer algo criativo, você começa a solucionar um problema no seu dia. Você já tá amadurecendo aquilo, sabe? Vibrou demais, eu pensei. É o jeito. E é isso, esse tópico, eu acho que é muito necessário. Muito necessário. E esse é o nono tópico. E é: sinta a necessidade de resolver problemas. É muito importante esse tópico. Sim. Porque às vezes tem vários problemas diante da gente e a gente nem aí pro Você problema. quer esconder o Quer problema. esconder. Ou você nem se importa, sabe? Com o problema que tá ali na sua cara. Então a gente tem que sentir a necessidade de resolver problemas e a gente vai começar a ser mais criativo pra resolvê-los, né? Sim. Tipo, entender que você tem o poder de resolver um problema, sabe? A gente Isso tá tem falado sobre bastante você. isso.
Sim, e você sabe, dos problemas mínimos, né, até os problemas maiores da sua vida, você tem a capacidade de ser criativo pra resolvê-los. E por mais que agora você pense, não, eu não consigo, não dá, é muito grande pra mim. Sério, dá, é possível, sim. E você precisa entender e sentir essa necessidade de resolver. E não, tipo, tá acontecendo isso e vou esconder, vou... A fome no mundo. Fome no mundo. Fome no mundo. Nem aí. Ou a questão da sustentabilidade. Eita, pega! Sustentabilidade. Sustentabilidade, isso que eu ia falar. Eita, pega. Por exemplo, se você for olhar, se você for ver, né, na questão da sustentabilidade, né, na indústria de roupa, por exemplo, né, é um problema, sabe? Porque às vezes a gente se consome demais e a gente não vê o que isso gera no meio ambiente. E não só nisso, né, mas no consumo de plástico. Então são pequenas coisas, pequenos problemas, né, grandes problemas, na verdade, que a gente pode resolver com coisas simples, por exemplo, de não jogar lixo em qualquer lugar. Jogar né? lixo na rua. Não jogar lixo no mar. Né? Por exemplo, você vai na praia, eu já vi um monte de gente joga todo lixo lá no mar, cara. Cara, o que tá fazendo com o oceano, sabe? Então, são pequenas atitudes que a gente pode tomar, de tipo, recolher o lixo na praia, por exemplo. Ou excluir o canudo plástico da sua vida. Então, são formas da gente resolver problemas que são grandes, mas de uma forma pequena, sabe? Sim, começa por você, né? Às vezes a gente quer tanto mudar o mundo, mas a gente só fica apontando pras pessoas. O presidente, fulano de tal. Mas você pode começar a mudar o mundo, sabe? Resolver, literalmente. Sentir a necessidade de resolver um problema. Você mesmo pode começar. Mas eu sou pequeno, eu não consigo. Pode ser um problemão gigante, mas você pode. Mas você pode, tipo, Davi e Golias. Então. Olha o problemão que o Davi tinha, coitado. Meu filho, ele foi criativo em pegar uma pedra... Jogar Vai na lá, cabeça. Deus é minha força. Pá. Deus é minha Matou o força. bicho. Tchau. Tchau. Então, você pode sim resolver um problemão no mundo. Começando por você, né? E seja criativo pra isso. Só pegar a sua pedra e jogar aí no seu gigante, entendeu? Aleluia. Vamos pro último, né? O 10º tópico é você conversar com um amigo. Sim. Nossa, a gente vive tanto isso. Todos os dias a gente vive isso demais. Mas você não vai pegar e conversar... Você tá com bloqueio criativo, você tá sem criatividade. Você não vai pegar e conversar com um amigo que tá mais sem criatividade que você, sabe? Você precisa de pessoas pra te fortalecer também. Então aí você vai até um amigo criativo. Tipo, tem dias que eu tô muito mal. E aí a Amanda tá bem, ela tá conseguindo criar e, tipo, ela me ajuda muito, sabe? Aí eu vou lá e eu começo a sentir... o que ela tá vivendo, sabe? Ela tá criando e eu começo a ter vontade, sabe? E, inclusive, em projetos. É muito importante a gente ter projetos com pessoas, sabe? Projetos pra fazer juntos, sabe? Pra desenvolver juntos. Porque isso influencia muito na sua criatividade. Se fortalece, né? Se fortalece, porque vai juntando ideias, né? É muito legal isso, porque a Camila às vezes me manda uma ideia super criativa e eu já começo a viajar na ideia dela. É muito legal você compartilhar isso com seus amigos. E aí, seu amigo também é criativo e ele vai acrescentando a sua ideia, sabe? Vocês vão tendo várias ideias juntos e vão formando uma ideia só que é super criativa e às vezes você nem teria capacidade de pensar nisso sozinho, né? São pequenas ideias de cada um que juntos formam uma grande ideia, tipo... Uau! É muito isso. É muito legal, então é importante você conversar com um amigo a respeito disso e compartilhar suas ideias, que ele também pode ter ideias pra acrescentar na sua ideia. Na sua ideia. E em uma pessoa confiável, né? Em uma pessoa que você confie, que você sinta que realmente vai te fazer crescer, sabe? Não que vai matar a sua ideia. Exatamente. Mas que vai fortalecer a sua ideia e vai criar novas ideias, que vai criar outras ideias, que vai chegar no processo que vai, depois disso, criar algo. Eu acho que é um amigo que sonha com você, sabe? Que sonha junto. E não que mata os seus sonhos, né? Mas que sonha junto com você e tá ali te estimulando, né? E a gente tem falado bastante sobre estímulo, falou bastante no 2º episódio. Então a gente precisa de pessoas que nos estimulem a pensar e a ser mais criativo. Sim. Ai, gente, é isso! É isso, 4º episódio. 4º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo, mas... Um beijo. Um beijo e até o próximo. Fica com a gente.